Sinal do amor de Deus. O sinal do amor de Deus é a vocação, é a missão. Hoje nós estamos aqui no Seminário São José, onde nosso entrevistado para esse bate-papo é o Padre Régis, o reitor desse seminário. Muito bem-vindo, Padre Régis, está aqui, meu irmão no sacerdócio, onde vai partilhar um pouquinho sobre esse sinal de amor de Deus, que é a sua vida, que é o seu ministério. Estamos com o Padre Régis, reitor do Seminário São José. Estamos aqui em Curitiba, sede da obra Evangelizar é Preciso. Padre Régis, muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço a sua acolhida nesta casa, nesse seminário. E é uma alegria muito grande poder partilhar um pouquinho com nossos telespectadores a sua vida, a sua vocação. Bem-vindo. Obrigado, Padre Moreira. Alegria recebê-lo em nossa casa e poder falar um pouco da nossa vocação, da vocação ao ministério ordenado, ao sacerdócio. Padre, nosso objetivo do nosso programa é mostrar para as pessoas que nos assistem que o padre, o consagrado, é uma pessoa humana, uma pessoa normal. Então nós não somos extraterrestres, acho que o senhor também não é, né? Um extraterrestre. Sim. Mas eu pergunto ao senhor, o senhor tem os sentimentos normais de uma pessoa humana? Claro. É engraçado que muitas vezes as pessoas acreditam que nós não fazemos coisas normais, como ir ao cinema, ir ao jogo de futebol, jogar futebol. Imaginam o padre apenas como um homem do altar, um homem do sagrado. Mas pelo contrário, somos humanos e que bom que somos normais como qualquer outra pessoa. Quando o senhor era jovem, ou criança, adolescente, o senhor tinha algum sonho, desejo? Por exemplo, ser jogador de futebol, ser médico, ser alguma outra coisa além de ser padre, ou a vocação ao sacerdócio surgiu de maneira tardia? Olha, eu, como todo jovem, já havia pensado em muitas possibilidades. Tinha pensado em ser engenheiro, uma época da minha vida pensei em ser advogado, mas sempre a questão da vocação esteve muito presente na minha vida. Quando eu era mais jovem, por um período ela ficou esquecida, mas depois, com uma idade um pouco mais avançada, né, para os padrões de um seminarista, eu acabei voltando a pensar nessa opção e assumi entrar no seminário. E quando que aconteceu essa sua decisão? Teve algum fato extraordinário na sua vida, um acontecimento marcante que, não, é isso, eu vou? O que aconteceu para essa decisão e quando aconteceu? Então, eu sempre participei do grupo de jovens da minha paróquia do Santíssimo Sacramento. Segui os passos de um jovem que sai da crisma, que participa do grupo de adolescentes, e nesse grupo de jovens eu senti um chamado ao sacerdócio, participando de um retiro da Renovação Carismática Católica, aqui no Colégio Bom Jesus, com o padre Robert de Grandes, em 1998. Ali eu senti reacender a chama para o sacerdócio. Qual foi o motivo? O senhor disse que participou de grupo de jovens, fez um retiro com o padre Roberto de Grandes. Qual que foi o motivo? Os dois ou teve algo especial que fez com que o senhor decidisse a vocação sacerdotal? O casamento das duas coisas. Estar com os jovens, estar envolvido na igreja, acho que foi fundamental. Mas também essa participação nesse retiro me reacendeu a chama da evangelização, do serviço a Deus e ao próximo. A sua decisão de ser padre ou a decisão de entrar no seminário, foi uma decisão difícil ou foi uma decisão tranquila? Foi uma decisão muito difícil, porque na ocasião eu estava cursando uma faculdade. Eu fazia serviço social na PUC, estava me formando e com um desejo enorme de ingressar no seminário. E aí esse grande dilema, me formar ou entrar no seminário? E aí na ocasião eu comecei a fazer os encontros vocacionais com o Padre Chimim e o Padre Chimim me orientou, conclua a sua faculdade e após a conclusão da sua faculdade, ingresse no seminário. E foi isso que eu fiz. Concluí a minha faculdade, deixei o trabalho junto que eu desenvolvia e entrei no seminário. E em algum momento da vida o senhor se arrependeu dessa decisão, não? Talvez pensando, talvez se eu estivesse lá, minha vida seria diferente, talvez não tanto como eu imaginava no sacerdócio, no ministério sacerdotal. Não me arrependi de ter feito esse processo. Algumas vezes eu fico pensando que eu poderia ter entrado no seminário mais jovem, mas não me arrependo de ter feito a faculdade fora, de ter trabalhado, de ter tido uma experiência profissional. Isso me ajudou como padre, como homem. O tempo de seminário, padre,
O senhor, quando o senhor entrou no seminário, esse tempo, foi para o senhor o quê? Momento de a expectativa que o senhor esperava? Foi uma decepção? Foi frustração? O que o senhor esperava do seminário? O que o senhor encontrou? Bom, a gente quando entra no seminário acha que tudo é maravilhoso, que tudo é um céu. E eu me recordo que quando eu fazia os encontros vocacionais, você me falou uma frase muito interessante. Nos falou aos vocacionados que aqui não tem anjos de asas, que aqui é uma vida normal. E isso me fez desmistificar um pouco a minha expectativa durante o seminário. E eu pude perceber que o seminário é um espaço de convivência com jovens normais, que erram, que são frágeis, mas que buscam a Deus e buscam servir a Jesus Cristo no sacerdócio. Então eu fui desmistificando um pouco o seminário, vendo que ele é uma instituição com seus erros, com as suas falhas e erros e suas virtudes como qualquer outra. E alguma frustração ou decepção nesse tempo de seminário, como seminarista? Olha, a decepção é algumas vezes com as pessoas, né, com um outro colega que a gente sempre esperava mais e que alguns que ficaram pelo caminho, né? Quantos jovens eu conheci seminarista que poderiam até ser padres ou melhores, bem melhores do que eu, e hoje não são padres, mas seguem o seu caminho. Então essa foi a grande decepção. Frustração não tive nenhuma. Tive um bom tempo de seminário, um tempo muito feliz, com muitas alegrias. Desde o tempo que o senhor se ordenou padre, o senhor trabalha no seminário, na formação. E quantas pessoas já passaram aqui no seminário, nesse tempo que o senhor trabalha aqui na formação? Pergunto para o senhor padre, qual será a causa ou motivo de tantos jovens desistirem? Então eu vejo alguns motivos bem claros. O primeiro deles, infelizmente, que nem sempre os jovens pensam na vocação sacerdotal porque lhes falta referenciais dentro do clero. Muitas vezes os padres, os próprios padres, nossos irmãos no sacerdócio, a falar por mim, acabam não dando um testemunho de alegria, de entusiasmo da vocação. Então esse é um primeiro elemento. O segundo, penso que a igreja, na sua estrutura, deve fazer um trabalho maior na promoção vocacional. Criar essa cultura vocacional nas comunidades, nas paróquias, para que a opção pelo sacerdócio não seja vista como algo extraordinário, mas como uma resposta natural à vocação batismal. E por fim, é importante conscientizar as famílias. Muitos dos vocacionados que nos procuram acabam sendo desiludidos, desanimados e até, muitas vezes, pouco incentivados pelas próprias famílias. Muitas vezes o pai, a mãe, a avó, os tios, os parentes próximos não favorecem a escolha pelo sacerdócio e ridicularizam a opção do jovem. Então, eu acredito que essas três instâncias precisam mudar, precisam ter essa nova mentalidade sobre a vocação sacerdotal. Essa cultura vocacional que o senhor fala, ela deveria começar primeiramente onde? Em casa, na igreja, na catequese, em que lugar deveria começar essa cultura? Ou é um conjunto? Acredito que seja o conjunto. Primeiramente a família, como falava há pouco, a família deve valorizar, deve incentivar famílias católicas que não tenham medo de rezar pelas vocações, de incentivar o filho a procurar o sacerdócio e também a igreja trabalhar nos jardins vocacionais, que ao meu ver são os grupos de jovens, os grupos de coroinhas, a pastoral familiar e a catequese. É nesses ambientes que vão florescer novas vocações para o sacerdócio e também as demais vocações. Então, a cultura vocacional se cria nesses espaços, mostrando ao jovem a beleza do sacerdócio e de ser discípulo de Jesus Cristo. Que bom. Agora uma pergunta assim do seu sacerdócio, a sua ordenação. Eu estive na sua ordenação, foi um momento muito bonito. O dia da sua ordenação foi o dia mais feliz da sua vida? Foi um dia mais feliz da minha vida. E é um dia que a gente espera com tanta ansiedade e quando chega é engraçado, porque nós ficamos como que extasiados, né? Eu me recordo que a minha ordenação foi na parte da tarde
um domingo à tarde, 15 de fevereiro, e eu poderia descansar até mais tarde, e eu acordei 7 horas da manhã do domingo, de tanta expectativa para o momento. Então eu estava muito feliz e foi o dia mais marcante da minha vida, com certeza. Que bom. E desses anos tantos, que ano que o senhor se ordenou? 2009. 2009, então 10 anos. 10 anos de padre. Nesses 10 anos de padre, quantas coisas o senhor pôde realizar através do seu ministério? Muitas, né? Muitas. Primeiramente, é ajudar os jovens a discernirem a sua vocação. Nesses 10 anos, eu sempre trabalhei como padre na formação e também no SAV, junto à animação vocacional. Então, primeiramente, é ajudar os jovens a discernirem a sua vocação. Depois, no atendimento às pessoas, né, na vida, através dos sacramentos, numa direção espiritual, celebrando a Eucaristia, sendo presença nas famílias. Então são atividades que enriquecem o nosso ministério e que me trazem muita alegria. É o consolo para o povo, né? O povo busca ser consolados e o nosso ministério está para exatamente consolar as pessoas. Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando através da TV Evangelizar, então você tem percebido até agora com o Padre Regis que ele é uma pessoa normal, não é um extraterrestre, não brotou da terra, é um ser humano normal, com suas dificuldades, com as suas dores, com seus desejos, com seus anseios e uma vida normal, como uma pessoa qualquer. Exerce um ministério, vive um ministério, mas uma pessoa normal. Então você pode continuar participando do nosso programa, ligue para a TV Evangelizar, tem uma equipe te esperando para você deixar seu nome para oração, também para você fazer parte da associação. Se associe, nos ajude a evangelizar. Se associe. Também você pode nos acompanhar através das redes sociais. Compartilhe o nosso programa para que mais pessoas possam assistir esse programa e tantos que estão aí com aquele desejo de viver uma missão especial, mas tem medo, porque acham que tem que ser pessoas extraordinárias. Não, o objetivo nosso é mostrar isso. E hoje nós estamos aqui com o Padre Regis, mostrando que ele é uma pessoa normal, um ser humano normal. Então você assiste o programa também pelo YouTube e quantas vezes você quiser, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Sinal do Amor de Deus aqui na TV Evangelizar. Estamos direto do Seminário São José aqui em Curitiba para todo o Brasil. Hoje com a presença do Padre Regis, reitor dessa casa. Padre Regis, o senhor disse no primeiro bloco, lá atrás, no comecinho lá, o senhor gosta de futebol, que o senhor jogava futebol. Pergunto, o senhor gosta de futebol? Gosta. Vai no estádio de futebol? Vou no estádio e sou sócio do meu time. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez o pessoal tenha essa curiosidade. Quando o padre vai no estádio de futebol, ele xinga, fala palavrão? Eu tenho vontade, mas por educação costumo me segurar. Mas não é fácil, de vez em quando a gente tem vontade de xingar. O juiz, então, pode ficar tranquilo Pode com ficar, o padre. se depender de mim, não xingarei nem a sua mãe. Ó, então, coisa boa aí, pelo menos, né? Então o pessoal tinha essa curiosidade de saber se o padre fala palavrão no estádio. E o senhor torce para algum time? O senhor é sócio, mas para qual time o senhor torce? Torço para o Atlético Paranaense, sempre que posso vou aos jogos, nem sempre consigo ir por causa da vida de padre, mas sempre estou acompanhando. E a vida dos jogadores, assim, eles procuram padre para ter uma caminhada de fé ou não? O senhor não tem esse contato com os jogadores do clube? Não tenho contato com os jogadores do clube. A minha relação com o clube é de sócio. Eu vou no jogo e Sofre, torce, grita. alegra-se, comemora títulos e volta para casa. Engole o choro quando Engole precisa. o choro quando perde. Mas tá bom. Agora, padre, qual foi a sua maior alegria vivida no seu ministério? O senhor já disse alguma coisa no bloco passado, mas qual foi a sua maior alegria? Isso que te realizou. E o senhor pode dizer assim, valeu a pena por causa desse fato? Olha, tem dois fatos que eu vou partilhar com você, Padre Moreira. O primeiro deles foi um atendimento que eu fiz numa confissão.
era uma catequista que há muito tempo não se confessava. E ela, por acaso, me procurou aqui no seminário um dia em que ela estava com o seu grupo fazendo encontro. E eu a atendi em confissão. E ao terminar a confissão, ela falou: padre, fazia muito tempo que eu não me confessava dessa maneira. Então isso me tocou muito, porque através de mim a misericórdia divina chegou à vida dela. E também um outro momento muito marcante na minha vida de sacerdote foi reencontrar uma jovem de Campo Magro. Essa jovem um dia chegou para mim e falou: padre, graças ao seu convite para que eu me tornasse catequista, eu assumi o meu chamado, a minha vocação, e hoje eu sou catequista. E graças a isso eu rezo pelo Senhor. O Senhor foi a minha estrela guia para a minha vocação. Então esses dois fatos foram bastante marcantes. São singelos, mas mostram o quanto Deus faz muito através do nosso chamado, através da nossa vocação. Como reitor do seminário, aqui dentro do seminário, teve um momento assim que o senhor diz, valeu a pena. Quantos padres já são padres hoje que passaram pelas suas mãos? Um momento assim marcante com os seminaristas ou na ordenação de um desses que foram seus formandos. Tem um testemunho, alguma coisa que o senhor possa dizer? Valeu a pena, por isso ou por aquilo? Aqui dentro do seminário, dentro da casa. Então, assim, eu vejo que quando a gente acaba indo a uma ordenação de um ex-formando que vai se tornar irmão no ministério, todas as ordenações são muito marcantes. É impossível não se emocionar, porque a gente faz um caminhar com esse jovem, né? O acompanha no trabalho vocacional, o acompanha aqui dentro com as suas lutas e batalhas. Então eu sempre me emociono muito. Todas as ordenações de meus ex-formandos foram marcantes. Eu vejo a ação de Deus nele, então eu me alegro muito com eles. E aqui dentro do seminário, me alegra ver quando um jovem, por exemplo, faz o seu discernimento vocacional e percebe que aqui não é o seu chamado, mas lá fora se torna um grande cristão, um homem de Deus, um pai de família. E alguns desses já estão aí na sociedade dando bom exemplo para o mundo e para a igreja. Então isso também me alegra. E ao mesmo tempo, os que estão aqui, eu vejo muitos deles chegarem meninos, crianças e se tornarem homens formados, dando palestras, guiando o povo de Deus como seminarista, fazendo o seu trabalho pastoral. Isso é o maior presente que um formador pode receber. Ver alguém que está se formando, se tornando um discípulo de Jesus. Esse seminário, nós somos da Igreja Católica, mas aqui o senhor recebe seminarista que não é de família católica? É raro, mas acontece também, normalmente, de um dos lados não serem católicos. O pai ou a mãe, isso tem acontecido, está aumentando isso. Mas nós não temos tido dificuldade porque acolhemos a todos, né? E as famílias acabam compreendendo, mesmo as que não são católicas, o que é um seminário e nos ajudam muito, graças a Deus. As dificuldades para manter um seminário economicamente, como que o seminário sobrevive? Aqui vocês vivem do quê? Então, seminaristas pagam para ser seminarista? Não, seminaristas não têm uma mensalidade a pagar. Eles fazem uma contribuição espontânea que vem daquilo que a família pode oferecer, né? Dentro das suas posses, das suas possibilidades, mas não é cobrado nenhuma taxa de manutenção. Como que o seminário se mantém? Aqui na Arquidiocese de Curitiba, com o movimento das capelinhas, com a doação espontânea de benfeitores, doação essa através de valores materiais ou também de alimentos, também da doação de benfeitores e benfeitoras que conhecem o seminário, sempre nos ajudam, e também da ajuda que vem das crismas, que os bispos, né? Então, esses fatores fazem com que o seminário se mantenha, e que não é fácil manter um seminário, porque hoje tudo é muito caro. Então nós agradecemos a todos esses benfeitores e benfeitoras, todas essas ajudas e a providência divina que nunca nos deixou. Isso ajuda também os seminaristas a valorizar também, né? Viver, às vezes, na precariedade, ajudam eles a valorizar a própria vida, o que tem, o seu sustento.
e aprender também a viver depois como padre, viver a pobreza, né? Claro, aqui no seminário as pessoas veem que nós não temos uma vida luxuosa. É uma vida simples, que não nos falta nada, graças a Deus, mas os seminaristas já vão percebendo que para se viver e para servir a Deus precisa-se de pouco, né? Que não há nenhum luxo, nem é essa a nossa intenção. Padre, o senhor já mais ou menos respondeu o tema do nosso programa hoje, é exatamente isso. A alegria, o senhor como formador, de formar um padre. Isso o senhor já comentou sobre, mas gostaria que o senhor reforçasse. O senhor deve ter uma alegria muito grande de formar um padre. Quando um padre se ordena, foi formado pelo Senhor, é como se tivesse um filho. É uma alegria muito grande. É verdade. As pessoas, quando eu vou nas paróquias, elas sempre perguntam aonde eu trabalho. Daí eu digo, trabalho no seminário. Algumas delas fazem até uma cara feia, porque imaginam que o trabalho maior de um padre seja só cuidar de uma paróquia. Aí eu sempre respondo a elas, o meu trabalho diante da multidão de um pároco numa paróquia é menor de número, mas se eu formo bem um sacerdote ou 10 sacerdotes, quanto a mensagem de Deus vai ser reproduzida. Então isso me consola e me anima, porque eu estou formando um futuro discípulo de Jesus, um futuro padre que vai evangelizar e vai atingir tantas outras pessoas. O ser padre, o ser reitor, o ser formador, isso é uma coisa que o senhor imaginava na vida? Ser padre, sim, mas imaginava ser formador? Quando o senhor entrou no seminário, quero ser padre. Esse ser padre, o que vinha na cabeça? Ser padre de uma paróquia ou ser padre apenas para servir, não importa onde? Sempre pensei em ser pároco, não pensei em ser reitor, não pensei em trabalhar na formação, mas os caminhos de Deus sempre me levaram para isso. E estou feliz no que faço, mas sempre à disposição da igreja, até quando ela precisar de mim aqui, como reitor, se não numa outra missão que Deus me chamar. O ser pároco para o senhor seria hoje um grande desafio? Sim, seria um desafio e algo importante também, né? Para a mudança de vida. Não espero ficar na formação a vida toda. O desafio move o ser humano e eu espero um dia estar numa paróquia e ser pároco. Padre, o senhor tem algum sonho? Olha, eu tenho o sonho de formar mais padres e aqui no seminário de arrumar essa estrutura, né? Dar continuidade àquilo que os meus antecessores já fizeram, arrumar aquilo que é necessário para o bom andamento do seminário, também da escola, do Colégio Arquidiocesano, que é aqui no nosso prédio. Então esse é meu sonho hoje como padre. E pessoal, um sonho pessoal, tem? Poxa, já é um homem realizado. Olha, eu pretendo, meu sonho é concluir o meu mestrado e quem sabe mais para o futuro também continuar meus estudos no doutorado. É o único sonho assim que eu acho que ainda não realizei como padre. O mestrado do senhor é em quê? Dentro da formação sacerdotal, as novas perspectivas da formação na visão de Francisco. Um desafio, né? Padre, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Esse programa é em rede nacional. Eu gostaria muito que o senhor aproveitasse esse tempo final e deixasse uma mensagem. Quantos jovens hoje estão nos assistindo, nos acompanhando? Quantos jovens que talvez precisam apenas de um empurrãozinho? Então aproveite o senhor como reitor dessa casa, o senhor como formador, como agente vocacional. Claro, todos nós padres somos, mas o senhor que tem esse trabalho. Então aproveite esse momento e faça um convite para os jovens, deixe uma mensagem de estímulo, de ânimo para esses nossos jovens, para que possamos ter mais vocações e aquilo que o senhor já disse anteriormente, a cultura vocacional. Essa é a oportunidade também que nós temos através da TV Evangelizar, de apresentar e criar uma cultura vocacional. Então eu olho para você jovem com esperança. Você jovem não tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus. Talvez muitas foram e serão as propostas que o mundo lhe oferecerá, mas nenhuma delas será tão gratificante como servir a Deus como padre. Não tenha medo, abrace a missão que Jesus lhe chama. Seja também como eu, como o Padre Moreira, como tantos outros sacerdotes, homens de Deus, homens para o mundo e discípulos de Jesus.
Jesus te chama e Ele te dará todas as condições para você seguir essa vocação tão bela e sublime. Que bom, muito obrigado, Padre Regis. Bonitas as suas palavras, que possa ter ajudado, tocado muitos jovens para a vocação sacerdotal. Então você, querido jovem, ou não tão jovem, então procure a pastoral vocacional, procure a sua paróquia, o seu pároco, que diz, olha, quero ser padre. O padre vai te orientar, vai te ajudar. Deus abençoe você, Padre. Muito obrigado pela sua agradeço. Obrigado, Padre Moreira, por nos oferecer esse lugar belíssimo aqui, o Seminário São José, onde nós podemos partilhar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua vocação e levar para os nossos ouvintes uma mensagem de esperança, de fé, principalmente ajudando você, querido telespectador, a perceber que nós somos pessoas humanas, pessoas normais. Um grande abraço para você, fique na paz, compartilhe o nosso programa, assista quantas vezes você quiser no YouTube e nós nos encontramos numa próxima. Um grande abraço, Deus abençoe.